Olá! Olá! Está no ar O Librascast. Tá alegre? Sim, mais um, hein? Maravilhoso! De novo. Você tá bem? Eu estou muito animada, até mesmo para as próximas programações. Eu tô gostando muito. Vocês estão gostando? Bom, aqui no canal do Notícia em Movimento, o Librascast vai ao ar toda quarta-feira, é isso? Isso mesmo, toda quarta. E durante a semana temos outras programações. Tem o Experimentando com as Mãos, tem o Jornal NM, enfim, tem várias programações aí, conteúdos para vocês assistirem. Aproveita, né? Uhum. Inclusive, a gente já tem bastante post no YouTube, né? Tem bastante conteúdo aí, vários conteúdos. Eu tô adorando, já tô viciado, não consigo parar de assistir. E vocês aí de casa, hein? Qual que vocês estão gostando mais de assistir? Já temos algumas programações, temos Experimentando com as Mãos, o Librascast. Deixa aqui nos comentários, inclusive deixa o like também. E caso você queira trazer algum convidado, tem algum assunto interessante, deixa aqui nos nossos comentários que vamos nos programar para trazer essas pessoas. Nos ajudem aí na divulgação do Librascast, hein? Eu tô ficando mal acostumado. Lá em casa, na TV de casa, só passa conteúdo em línguas de sinais, gostoso. Conteúdo acessível. Tá muito gostosinho. Sim, isso mesmo. E o melhor de tudo é que é todo em língua de sinais, né? A gente não precisa da mediação de um intérprete. Bom, o Librascast, nessa primeiríssima temporada, estamos recebendo várias pessoas surdas incríveis. Várias pessoas especiais. E o episódio de hoje tá pra lá de especial. Tá muito top. Tá fraco não, hein? Essa escolha aí foi uma pessoa incrível. Tá apaixonada, é? Ah, sim, Te sim. prepara que o episódio São de hoje muitos tá anos. lindo. Tá. E quem é? Ah, muitas características essa pessoa tem, né? Ele é professor... Poeta... Que mais? Ator... Ih, tem Nossa, coisa aí, hein? Potência. Tem, militante aí, muitas coisas. Ele se envolve em muitos posts no Famoso. Instagram. Ele é famoso. Sim. Quem é ele? Referente também, não visual vernacular. Agora já dá pra saber quem é. Quem é ele? Deu pra entender, né? Ele, o Fábio. De Sá. Palmas pra ele. Dal. Muito prazer estar aqui. Dal. Estou muito animado pra entrevista. Bora lá. Dal, você é referência, hein, Fábio? Tem razão. Na verdade, esse sinal Dal se espalhou muito bem, né? As pessoas me viram porque era uma forma clara de me entender. Gostaram da minha imagem e isso se espalhou. Vocês concordam? Aham. Eu amo sinalizar Dal da hora. É uma coisa que virou natural já pra mim. Eu adoro. Sim, e inclusive a comunidade surda durante todo o Brasil, ou quase todo o Brasil, já conhece esse sinal, né, do Dal. Na verdade, quando eu divulguei, né, quando eu usei esse sinal a primeira vez, e aí eu vi que as pessoas estavam usando em eventos, convites para eventos esportivos, os surdos realmente sinalizavam. A gente vai ter uma programação nesse sábado, vai ser uma dança, e no final, Dal. Sabe? Parece que isso melhorava muito a mensagem. Acho que isso combina bem é uma chamada de, olha, não perca, aproveite, mas faltava alguma coisa para chamar, e acho que o Dal faz isso. A gente tem um quadro de Dal ao Passe que logo vamos falar sobre legal. isso. Guarda aí. Vamos falando sobre isso. Mas antes, já quero fazer uma pergunta. Você é uma referência em VV, né? O que a galera comenta. Mas talvez tenha gente que não conhece o VV. Consegue explicar pra gente o que é? Bom, deixa eu pensar. Não, brincadeira. Eu sei explicar sempre. Bom, o VV, na verdade, são duas palavras. Visual, vernacular. Essas palavras montam o VV. Inclusive, essa é a minha marca e tenho até uma tatuagem disso. Nossa. VV Que de legal. Que uma sabia, marca, Dal. né, da pele. Bom, é uma marca muito positiva, isso faz parte de mim, de quem eu sou. Então, só para explicar, essa não é uma expressão do Brasil, ela vem dos Estados Unidos, né? É uma expressão em inglês, visual, vernacular, e são dois significados. Visual é literalmente o que a gente vê, e vernacular é uma forma mais natural de você ver, profunda de você compreender. E é muito mais potente, e aí por isso essa palavra visual vernacular. Quando a pessoa está usando visual vernacular, na verdade existe uma confusão. As pessoas acreditam que o visual vernacular está dentro da estrutura da Libras, mas na verdade não é o caso. É uma especialização diferente, uma especificidade diferente. Imagine um exemplo. Se eu falo para você sobre estilos de música, sobre rock, e aí eu te convido, a gente vai ter um show de rock.
as pessoas imediatamente imaginam, de forma inconsciente, naquela roupa preta, cabelo moicano, brincos ou piercings. Quando eu falo sobre forró, as pessoas também, de forma automática, imaginam a rocha, alguma roupa característica. Então, são tipos diferentes de músicas dentro da esfera da música. Quando a gente fala de visual vernacular, o que a gente está dizendo é que é uma forma de comunicação visual que não tem os sinais da língua de sinais, seja de qualquer país. Então, são tipos diferentes e o VV faz parte desses tipos, né? Um tipo, mas ele não faz parte da língua de sinais. A língua de sinais tem a sua própria gramática, seus sinais, seus classificadores, e o VV é uma outra especialização, uma outra especificidade. Assim como os tipos de músicas que eu falei, todos estão dentro da esfera artística, né? Da esfera da música, o VV também. É uma vertente, mas as pessoas realmente têm, né, essa confusão, não entendem bem a diferença. Se você for, por exemplo, num show, é possível que as pessoas apresentem o VV. E aí vocês já sabem o que significa e podem só prestar atenção e aproveitar. Uau! E, inclusive, assim, Fábio, tem o VV, mas como foi esse processo, assim, de você estudar, de você se aprofundar? Teve algum treino? Porque tem também os classificadores. Me conta esse processo. Olha, é uma pergunta interessante, né? Vou explicar o nascimento do VV. Bom, primeiro, eu já, desde pequeno, todos os surdos, na verdade, são assim, né? A nossa comunicação, ela é visual. Você é de São Paulo? Sim, sou aqui de São Paulo. Meus pais são do Piauí, mas eu nasci e fui criado aqui em São Paulo, sempre. Então desde a infância, a comunicação para mim sempre foi muito natural, muito expressiva, né? A gente, até nas nossas brincadeiras, sabe? Falar, vamos polícia, mostrar os classificadores, né? Isso era uma coisa natural pra gente. Eu não sabia que isso era VV ou algo do tipo. Isso era a minha forma de se comunicar. Depois de muito tempo, eu comecei, né, a atuar. E aí, mesmo assim, não era em língua de sinais, né? Eram expressões corporais. E aí, exatamente no ano de 2014... a gente teve um festival, que foi o Festival Folclore Surdo, em Santa Catarina. Então, eu me organizei, fui até lá. O tema do festival era poesia. Nesse festival tinham convidados de outros países. Então, a gente foi para ver as poesias das pessoas e tudo mais. Um pouco antes, a gente teve um pequeno probleminha com os ouvintes. Por quê? As poesias eram criadas, mas na hora de fazer a tradução, era necessário que os sinais fizessem sentido para a poesia, mas não estava acontecendo muito bem. Na hora que, efetivamente, a gente chegou no festival e foi começar a fazer, aí foi quando a gente entendeu que existiam dois mundos. Um mundo que eram visuais, onde os surdos estavam, e um outro mundo sonoro, com palavras e gramáticas. E foi aí, naquele momento, que eu entendi as características e diferenças entre esses mundos. Por quê? Na hora de uma poesia, os surdos também podem sentir exatamente a mesma coisa que um ouvinte sente quando ouve. Mas para os ouvintes, eles usam as poesias, né? Usam as palavras em português e parece que para o surdo não faz muito sentido, porque não faz parte do nosso mundo. A gente consome, sim, mas naquela hora foi quando eu percebi que era necessário construir a poesia de uma forma diferente, que funcionasse também para os surdos. E depois disso, em 2015, um ano depois, aí eu encontrei um amigo, que é o Ricardo Boeto. Ele é um surdo lá do Rio de Janeiro, e ele me falava, me explicava as características do VV. E, assim, conversávamos um pouco sobre isso. Em 2016, continuamos as conversas, e ele me dando mais detalhes. E aí foi quando eu conheci o David, que foi de um festival, que é o Festival Klindwood, um festival incrível, que tem vários tipos de artes, enfim. Aí ele me perguntou, você conhece o VV? Eu, não conheço, mas eu lembro do que o Ricardo me contava. Então, ele falou, eu vou te fazer um convite para um festival. Antes disso, eu já era conhecido como referência entre os classificadores. Na verdade, as pessoas me conheceram sempre assim, Fábio Classificador, sempre. Eles me procuravam, inclusive, por isso. Eu podia ter colocado, né, uma tatuagem classificador. De um lado classificador e do outro VV. Mas precisa. Nessa época as pessoas me conheciam muito. Eu podia ter tido essa tatuagem. Porque até então os classificadores ajudam a deixar o VV mais claro, né? Mais visual. Então é um processo de treino também, através do classificador, deixar o VV numa sinalização mais artística? Na verdade, o classificador, ele foca em características. O VV não, ele é uma comunicação direta. Ela entrega a mensagem sozinho. Eu vou tentar explicar para vocês entenderem um pouco melhor. Então, o David, ele me convidou
e convidou o Giuseppe. O Giuseppe, ele é absolutamente o precursor do VV no mundo. E aí foi quando eles me explicaram sobre isso, aí a diferença sobre os classificadores. Então eu deixei de lado o classificador e eu migrei para o VV. E aí eu evoluí muito mais nisso. Em 2016 foi quando eu comecei. Mas eu não tive aula de VV. Primeiro eu tive que internalizar isso, porque assim, é uma coisa extremamente detalhada, existem vários processos extremamente profundos. Por exemplo, ritmo. As pessoas pensam que ritmo é só de música, mas não é verdade. Ritmo também é respiração, é corpo, é movimento. Por exemplo, nessa sinalização. Eu não estou sinalizando num ritmo de qualquer jeito. Existe um detalhe para que isso aconteça, quantas vezes vão ser, quais vão ser as características que eu vou mexer. Então, é uma coisa muito interessante. Um profissional de VV é realmente algo que eu amo. E aí, eu comecei a me envolver com isso e entender um pouco mais. Antes, eu já entendia sobre os classificadores. Por exemplo, quando as pessoas falavam, eu posso criar algum classificador? Você pode, mas é importante que você crie de alguma coisa específica. Falando em VV sobre pizza, a gente tem uma referência muito clara e a gente consegue criar isso em VV. Por exemplo, assim. Viu? Eu consigo detalhar exatamente o que eu fiz. Eu acho que vocês ficaram até com fome, né? Ah, tô com fome. Eu agora quero uma pizza, por favor, né? Pois é. Ah, maravilhoso. O visual fica perfeitinho, encanta, né? Muito bom, muito E é maravilhoso. exatamente isso. Quando a gente fala sobre classificador, a gente detalha o lugar, o espaço, a posição. O VV é diferente. É um estilo de expressão artística que entrega a informação de uma forma única e em detalhes, mas que é diferente do classificador. O classificador é da Libras, o VV não. Ele é um estilo de expressão artística independente. Então a gente tem vários tipos de danças, vários tipos de artes, e o VV é inclusive uma delas. Perfeito. Que legal. E você, Fábio, você estudou isso internacionalmente sobre o VV? Como que foi? É uma boa pergunta. Na verdade, existe um surdo, que é esse Giuseppe, que eu comentei, que veio ao Brasil, e ele me falou sobre o VV, e aí foi quando eu comecei a me interessar. Nesse momento, né, e ainda mais um pouquinho para frente, em 2019, sabe, a gente ainda fazia umas reuniões no Zoom, né, e eu participei, inclusive, de uma delas, com surdos do mundo inteiro, e era um pouco difícil, porque ainda não existia formação nisso, uma especialização, era um assunto recente. Na Europa, nos Estados Unidos, né, na América do Norte em geral, eles já falavam disso há mais de 30 anos. Mas aqui no Brasil, isso chegou faz pouquíssimo tempo. Foi em 2016. Antes disso, a gente não tinha. Então, eles já tinham esse histórico, nos países deles já conheciam sobre o VV há muito tempo. Mas eu não sabia. E eu fiquei pensando, poxa, como o Brasil está atrasado nisso. As pessoas todas já conhecem, discutem sobre isso e dão opinião sobre. E, inclusive, tem um surdo francês. Ele é assim, uma referência, foi um dos primeiros a estudar. E ele tinha uma forma de VV que ele acreditava que o VV ele criava formas de objetos. Já o Giuseppe, ele seguia um outro surdo também muito famoso, que é o Bernard, que ele falava que o VV era outra coisa. E eu confesso que eu gosto um pouco mais dessa ideia do Bernard. Aqui no Brasil, a gente, inclusive, tem problemas culturais. Por exemplo, a expressão correta é visual vernáculo, mas a palavra vernáculo aqui não tem o mesmo significado do que teria nos Estados Unidos. Se você olhar a descrição e o significado da palavra vernáculo, você vai ver que não funciona muito bem aqui, mas nos Estados Unidos sim. Por isso, a gente manteve a expressão vernacular, porque aí sim, o sentido que tem nos Estados Unidos e no Brasil são muito parecidos. Então, a gente tem que fazer essas adaptações sempre que a gente pensa num visual vernacular. Então, nesses encontros que a gente teve online, foram mais ou menos 6 encontros, foi durante a época da pandemia, depois a gente não fez mais encontros, a gente trocava sobre visual vernacular. Nossa, quanta coisa. Nas suas mãos, vendo você sinalizando o VV, parece super fácil. Vai você tentar fazer. Nossa, é muito difícil. Agora, Não uma tem curiosidade. como. Você estava comentando que quando você estudava na sua sala com seus amigos, você tentava passar essas informações em Libras. Isso ajudou você a conseguir sinalizar de uma forma mais expressiva? Com certeza. Assim, também eu já tenho uma referência surda, né? Eu tenho meu irmão mais velho que ele é surdo e eu sou o mais novo. Ele sempre ia trabalhar e eu ficava assistindo TV
E aí, né, sabe aqueles desenhos do Power Rangers ou... eu assistia todos aqueles desenhos, Cavaleiros do Zodíaco, que tinham lá os guerreiros, eles tinham uns poderes especiais. Eu assistia tudo isso. Quando meu irmão chegava, eu contava tudo pra ele. E aí isso foi uma forma de internalizar os classificadores. Eu explicava como é que era o cenário, quais eram os movimentos, quais eram os poderes, como aconteciam as lutas. E aí isso era uma coisa muito natural pra mim. De forma muito expressiva, passava isso pro meu irmão. E ele assistia super interessado, a minha explicação, enfim. Então acho que isso foi um processo natural pra mim adquirir mesmo isso. Também a gente criava várias metáforas, né? Ou alguns combinados entre nós. Por exemplo, a minha mãe, às vezes vinha brigando, eu falava para meu irmão, ó, eu já tive que pegar o guarda-chuva. Mas por que isso? Porque minha mãe brigava, gritava e ela cuspia muito. Aí significava que eu estava ouvindo a explicação dela com o guarda-chuva. Então, quando minha mãe chegava, eu falava, aí, já era, a hora do guarda-chuva. Então, eu e meu irmão tinha essa piada, esses combinados, que a gente se comunicava muito rápido. Legal. Também, a gente falava assim... Você não tá me ajudando em absolutamente nada. Quer ficar lá só sentado, fumando um cigarro. Mas por que é isso? Porque eu tinha um desenho que era do Tom e Jerry. E aí tinha um episódio onde o Tom, ele ganhava muito dinheiro. E aí ele ficava lá sentado, fumando um cigarro, com um chapéuzão. E bem folgado. E aí eu pegava isso, sabe? E aí a gente se comunicava assim. Inclusive, era um outro tipo de comunicação, sabe? A gente se entendia muito bem. Videogames também. A gente jogava videogames, né? Por exemplo, aqueles jogos de tiro. Você sabe que a vida do personagem ela começa verde quando tá cheia. E aí, conforme ele vai tomando os hints, ela vai diminuindo e vai ficando vermelhinha. Então, eu e meu irmão, a gente se comunicava assim, ó. Hoje eu tô com a vida cheia. Aí eu trabalhava o dia todo. Aí quando chegava a noite, eu já tava com a vida piscando em vermelho. Aí meu irmão já entendia. Que bom. Então, a língua de sinais não era sobre a minha saúde, efetivamente. Mas era sobre aquela alusão ao que eu tinha visto nos desenhos. Então, a gente era viciado em conversar desse jeito, desde sempre. Que da hora, que gostoso Muito assistir interessante, isso também. né? Uma outra pergunta. Você falou que tem surdos na família, é isso? Todo mundo sinaliza? São todos surdos? Tem irmãos? Na verdade, eu tenho a maioria da minha família vive no Piauí e nós temos uma condição genética específica. Por quê? Por conta de todos morarmos ali, meus pais são primos. Então, mas nenhum dos filhos nunca teve nenhum tipo de doença. Eu tenho o meu irmão mais velho que é surdo e tenho mais um primo que ele é surdo. E acho que eu acredito que sejam só esses. Também tem uma tia surda, mas é uma tia mais antiga, sabe? De 2º grau. Ela também já faleceu, era bem velha, né? E agora eu soube que o meu primo, ele tem uma filha que é surda. E aí eu ainda não conheci. Moramos aqui em São Paulo, podíamos ter marcado esse encontro, né? É pequenininho, acho que tem 3 anos. E é surdo. E aí a gente fala sempre, pô, e a família, né? Ele falava assim, como ela surda vai fazer as coisas? E eu falava, pô, e eu? Eu sou surdo, eu viajo, eu visito vários lugares, você pensa que ele não vai fazer porque é surdo, mas e eu? Você acha que ele não vai pegar o meu exemplo? Mas acho que isso é só um processo natural. Com o tempo ele vai se acostumar com essa ideia. Mas fora isso, a gente não tem mais nenhuma pessoa, não tem nada. Minha mãe não teve rubéola, qualquer tipo de doença. É uma característica genética mesmo. Então, eu tenho meu irmão mais velho que é surdo, 2 irmãos do meio que são ouvintes e eu mais novo que sou surdo. Então, acho que são 2 e 2, né? 2 ouvintes e 2 surdos. Eu tenho uma irmã mulher e somos em 3 homens. Eu e o mais velho somos surdos apenas. Mas eu amo muito minha família. Da hora. Tem uma família sinalizante? Não, né? Engraçado. As pessoas sempre me perguntam, sua família sabe sinais? Não, mas não sabe. Na verdade, quando a gente era pequenininho, nós 4, a gente sempre fazia língua de sinais. Por quê? Naquela época tinha um livro muito antigo, religioso, chamava Linguagem das Mãos. Ele é bem famoso, sabe? Todas as pessoas daquela época conhecem. E aí esse livro, ele tinha todos os sinais. Só que antes não era bem sinais, era bem mais uma expressão física, mímica, algo do tipo. E aí a gente tinha esse livro e a gente se revezava e dava aula para os irmãos ouvintes. Ó, qual que é o sinal de casa? E aí eles faziam. Qual que é o sinal disso? Então a gente passava mesmo como se fosse uma lição e eu e meu irmão já éramos bem sinalizados. Então naquela época a gente sinalizou muito bem, cresceu com isso. Cada um foi estudar, foi seguir sua vida. O meu irmão, ele, assim, parece que ele estudou mesmo quando era criança, mas ele esqueceu todos os sinais depois. Meu irmão do meio. A minha irmã, a gente ainda se encontra, a gente ainda conversa, mas parece que ela tem os mesmos sinais daquela época, sabe? Ela não se desenvolveu muito. Mas a minha mãe, muito básico.
ela fala água, ó, cuidado, trabalho, sabe? É sempre a mesma coisa. Eu chego na casa da minha mãe, eu já sei o que ela vai falar. Mas meu pai não, meu pai já é falecido, quando eu tinha 13 anos ele me morreu. Mas não, ele também não tinha nada de língua de sinais. Naquela época ele só focava no trabalho, né? Ele trabalhava em fábrica, aí vocês sabem que naquela época era assim, né? As mulheres cuidavam de casa e os homens saíam para trabalhar. Hoje em dia não mais, né? Homem e mulher têm o mesmo papel. Isso mesmo. Da hora. Muito, muito interessante a história da família do Fábio. Muito bom. Você sinalizou aqui para mim também agora, falando que você tem um primo agora na sua família, né, de 3 anos, que também é surdo, e que você também é surdo, e você traz essa questão de experiências, de vivências internacionais. Mas quando você foi para outros países, você foi a trabalho, para dar aula ou para se divertir? Olha, se fosse responder, a gente ia gastar um bom tempo. Não é? Mas, na verdade, isso começou mesmo a aumentar em 2014, que foi quando eu iniciei mesmo. Antes de 2014, eu focava mais no meu trabalho mesmo, né? No Senac. Eu já era uma referência de classificadores, então eu trabalhava lá criando materiais didáticos para aulas de ouvintes, né? Enfim. E aí, vivi até 2014, mas aí eu percebi que eu tinha que mudar o caminho, o rumo da minha vida. E aí foi quando eu comecei, as pessoas começaram a me chamar. Primeiro era para oficinas de classificadores, aí eu fui para outras cidades, porque tem alguns temas que a gente pode inventar, né, para criar uma oficina. E aí o primeiro foi um festival de arte na França que eles me convidaram, né? Na verdade estava tendo uma seleção, e aí eu mandei minha inscrição e eu fui convidado lá na França também sobre VV. E aí me chamaram em outros países, no Chile, na Colômbia, algumas apresentações, algumas oficinas. Mas não assim, não é eu que fico esperando as pessoas me convidarem, né? Eu fico vendo o movimento, não fico lá só aguardando quando vão me chamar. Eu entro em contato, sabe? Eu fomento esses trabalhos também. O último que me chamou foi na Suíça, e acho que isso marcou muito a minha vida. Por quê? Todas as pessoas nesse lugar eram ouvintes, só eu era surdo. O único surdo para uma galera ouvinte na França, na Bélgica, enfim, vários países, todos ouvintes, e eram profissionais que estavam ali com diferentes áreas, e eu era o único surdo que ia ter que falar com eles. Era um acampamento de verão que estava acontecendo, e eu fui, foi a primeira vez, né? E as pessoas entraram em contato comigo, porque eles estavam fazendo um jornal, uma entrevista para um jornal na Suíça. E aí eles vieram na minha casa, né, explicaram, né, queriam que eu fizesse principalmente VV, né, naquela época era o que eles estavam me chamando mesmo. E aí eles foram e mandaram, né, passou um tempo, eles gravaram esse conteúdo e aí falou, pô, você topa vir pra cá, a gente vai ter um desafio pra você. Eu falei, pô, um desafio? Vamos lá. Mas parece que eu sou um pouco maluco, né, porque eu tava trabalhando, gravando vídeos pra prefeitura nessa época. E aí eu tinha que trabalhar todos os dias. Aí eu viajei para a Suíça, fiquei uma semana, gravei, fiz tudo o que eu precisava fazer, voltei para São Paulo, trabalhei por mais uma semana, fui de novo para um outro festival, também sobreviver, sabe? Eu quase enlouqueci. Mas foi muito bom essa experiência de ir para os países trabalhar. Eu tive pouquíssimas experiências viajando, uma delas com a Alice, que é minha esposa. Surpresa! Então, a Alice é minha esposa, então a gente já viajou para poucos países para passeio. A gente aproveita, foi pro festival, trabalhou e aí então voltou. Mas assim, a maioria das viagens que eu fiz internacional, sobretudo na América Latina, Europa, quase fui para os Estados Unidos, estava tudo organizado, mas aí veio a pandemia. Mesmo assim, eu fiz muitos encontros online com o Japão. Foi muito engraçado, inclusive. Por quê? De manhã, 8 horas da manhã aqui no Brasil, lá no Japão, eram 8 horas da noite. Então eu acordava, entrava no computador, e organizava tudo, e aí sinalizava. A gente sabe que tem intérprete de sinais internacionais, porque não dá para usar Libras. E aí o que era legal? Eu fazia Libras, o intérprete transformava em sinais internacionais e um terceiro intérprete transformava em sinais para a língua de sinais do Japão. E aí, assim, tinham várias coisas parecidas,
Mas nessas lives era engraçado ver como eles faziam de formas diferentes. Mesmo VV. Em todos os países eles faziam de forma muito diferente. Quais eram as expressões corporais e físicas que eles usavam eram muito diferentes de um país para o outro. Depois de 1 hora era aberto para perguntas e respostas, e enfim. Então essa foi a primeira live que eu fiz com o Japão e foi muito legal. Depois a China também me convidou me convidaram para fazer uma oficina. E lá foi muito diferente o VV de lá. Porque, por exemplo, cada país, Estados Unidos, China, Japão, Brasil, cada um deles tem um ritmo, um jeito, uma expressão diferente. Não quer dizer que só porque VV é igual em todos os países. Na China, eles mostram muito mais parecidos com aqueles dragão chineses, sabe? Faz parte da cultura deles esses movimentos com as mãos que tem a ver com essa cultura da China. Engraçado isso, porque, tipo, quando você fala de visual vernacular, só pelo fato de ser visual, parece que já dá pra se entender. Mas essa questão visual é cultural? Porque, sei lá, de um outro país, o visual vernacular dá pra entender, eu ver a produção daqui, você vê a produção de lá, consegue entender também? Na verdade, as poesias são muito diferentes. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente conhece intimamente comidas, pessoas, praias, ondas. Existem alguns movimentos que a gente conhece muito bem na nossa cultura. E aí isso combina com o Brasil. Lá na China, eles têm outros formatos, por exemplo, bigodes, chapéus, esses dragões que eu falei. Os desenhos deles, os animes, né? Acho que vocês conhecem, eu gostava muito. O formato dos olhos, esse é um jeito de sinalizar lá na China. Em cada país tem o seu. Nos Estados Unidos, eles sempre fazem com super expressões do corpo, por exemplo, assim. Sabe? Parece igual aos filmes. Exatamente igual aos filmes. Eles copiam Hollywood. Então, faz parte da cultura deles. E na Rússia, como que é? Olha, na Rússia as expressões eram muito engraçadas. Eles tinham uns movimentos diferentes de corpo. Parece que eles eram feitos de borracha. Ah, é? Eles tinham um movimento muito diferente. Cada país tem o seu jeito de fazer. Tem uma coisa que eu fiquei impressionado na China, porque eu sempre cresci vendo filmes, né? Aqueles animes, e aí eu imaginava, né? Aqueles samurais, eu sempre vi isso, desde pequeno. E aí, ver um chinês usando sinais vernacular foi absurdo. Por exemplo, cavalo. A gente usa assim. Isso é claro pra gente. Mas lá, sabe como eles fazem? Não é perfeito? A cabeça do cavalo, as patas. Nossa. Quando eu vi isso, de verdade, meu queixo caiu. Meu queixo rolou, ele deu a volta do mundo, ele bateu em mim. Foi uma coisa, assim, incrível. Fiquei impressionadíssimo com a forma como eles fizeram. Eu tive que olhar bem, assim, pra tentar entender o que tinha acontecido. Porque era uma forma perfeita. Como que pensou em fazer isso com a mão? Eu nunca pensei em fazer isso. Eu sempre imagino a sela, né? A gente em cima do cavalo, mas assim, desse jeito, eu nunca tinha visto. E também eles têm esses movimentos, né? De samurais e roupas e as formas como se movimentam e caem. Então, isso é perfeito. É incrível. Da hora, legal. Isso é da China. Isso é da China. Isso combina com a cultura deles, porque o corpo deles se expressa dessa forma, as comidas, as características são desse jeito. Por exemplo, a gente tem o sushi aqui, né? O sushi não, o hashi, né? Que a gente come comida. Lá, e faz aquele vaporzinho. Lá, eu não lembro bem qual que era o sinal que eles usavam, mas é que com a mão eles faziam um movimento perfeito desse calor do prato quente subindo. E era um jeito, assim, uma configuração de mão própria deles, assim. E era muito perfeita. Eu me acostumei a ver isso daquela forma e transformei isso em VV. Sabe? Acho que o processo é esse. Você absorve e você transforma. Por exemplo, eu amo pizza, sabe? E principalmente eu vejo detalhadamente como acontece, eu gravo isso na minha cabeça e transformo em VV. Então, isso é DAO. Eu tô de boca aberta com tudo isso. Parece um filme, a gente tá assistindo um filme aqui. Dá pra pega a pipoca e dá pra ficar assistindo por horas, né? Que delícia. Isso aí. Bom, giro de notícias. Esse quadro, o Giro de Notícias, é uma informação, uma notícia que a produção pegou de fora e aí trouxe pra gente discutir e debater sobre. É isso? Isso mesmo. Bora ver? Olha o que aconteceu.
Olha, a revolução. Mas por quê? Você, escolha. Escolha. Mas por quê? Não importa. Não pergunte o motivo. Você viu o que aconteceu? A culpa é sua. Culpa minha? Eu só avaliei o que foi dito e quis entender um pouco mais. E eu acho que eu concordo com o que ele disse. Eu sou obrigado? Por quê? Por que eu tenho que ver? A culpa é minha? Sim. 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 A culpa é sua, sim. Tá. Forte. Nossa. Sentiu o impacto? E aí? Bem insistente, mas também bem opressor, né? O que aconteceu? Eu postei esse vídeo no Instagram e teve vários comentários. Até hoje eu lembro bem o que foi que aconteceu. Na verdade, naquela época, a gente começou esse movimento nas redes sociais de postar opiniões, sobretudo no Instagram. As pessoas estavam colocando simplesmente a sua opinião e se acusando. E aí começou a virar uma briga mesmo. Foi naquela época das eleições, então eu percebi que tinha um surdo que cobrava muito da gente. Parece que ele obrigava que nós escolhêssemos, mas assim, ok. Eu postei esse vídeo e falei, olha, tem candidatos que têm propostas que eu concordo e outras que não. E esse surdo falou pra mim, os surdos falavam pra mim, eu já sei que esse vídeo tinha alguma outra intenção. Aí eu falava, eu não sei de nada, eu tô só postando um vídeo, só falei o que eu tava pensando. Mas aí depois eu fui entender o jeito que eu sinalizei gerou um movimento, sabe? E aí eu percebi que as pessoas estavam realmente acusando, falando que era isso, que a gente tinha que escolher e que depois a culpa seria sempre nossa. Então eu fiz, sei lá, uma forma de ressignificar isso. Eu postei esse vídeo no Instagram e falei de um homem pequeno, um homem maior, superior, que obriga e fala que a culpa é do outro, e o outro fragilizado, dizendo que só fez uma escolha e que se sentindo oprimido. Era exatamente assim que a gente se sentia no Instagram, sabe? Parece que as pessoas lá estavam simplesmente oprimindo e mandando e controlando isso. Olha, naquele momento foi uma revolução mesmo. Teve vários outros stories infinitos falando sobre. Esse era um surdo bem famoso, eles falavam, eu já era um surdo bem famoso, né? Eles falavam sobre mim e eles falavam, olha, tudo bem, você está falando que isso é um problema, então me fala então, qual que é a sua ideia? Chamava as pessoas para discutir, e aí as pessoas perceberam, peraí, parece que o Fábio não é tão ruim assim, né? Então eu aproveitei esse vídeo também para, sabe, mostrar que a gente precisa separar as coisas. Existem algumas discussões e aí isso pode se tornar uma poesia. Por exemplo, tem algumas poesias que a gente fazem que tem sim um objetivo, mas a gente tem que pesar bem isso. Foi um momento bem pesado mesmo. Depois que eu postei, eu resolvi deixar as coisas baixarem. E aí as pessoas... eu não falei o nome de ninguém, eu não disse o nome de ninguém, né? Aí eles que estavam sugerindo de quem era esse vídeo, se era referente a alguém, mas eu não respondi ninguém. Mas esse post foi como uma poesia ou foi uma expressão sua? Não, foi uma poesia. Porque, assim, o objetivo dele era cobrar. O tema era esse, a proposta da poesia era essa. Porque eu não só joguei isso na internet para que as pessoas vissem isso e fizessem qualquer associação. Antes disso, eu queria denunciar mesmo isso. Tinha essa pessoa que parece que pegava a gente, sabe? Obrigava a gente a fazer algumas coisas. Sabe, quando você tem na família a mãe ou o pai que fala, pede desculpa e segura a gente por aqui? Então, foi isso que eu transformei em poesia, sabe? Esse movimento, essa sensação do que tá acontecendo, por quê? E aí, não quero saber, vai lá, pede desculpa. Então, sabe, de verdade... O mundo hoje em dia cada um tem que viver com a sua opinião, com a sua forma de viver, com a sua forma de ver a vida. Não faz sentido você querer obrigar e pressionar outra pessoa. A gente não manda no Guilherme, assim, a gente não manda em ninguém, não faz sentido isso. Então, essas características visuais, né, sobretudo esse marco visual, foi por onde eu criei essa poesia. Foi muito forte. Porque, sobretudo esse final, sim, sabe? Pra gerar essa ansiedade na gente. Parece que ele tá se aproximando da tela. Interessante. Você
acumula nas suas redes sociais, como você disse, é uma referência, tem muitos seguidores. Se você, inclusive, não segue, siga aí o Fábio de Sá. Enfim, ele faz vários conteúdos, vários posts, poesias. Esse do VV também. Contação de histórias, notícias, Exato. não é só poesia. Conteúdos muito bons. Acompanhe. E você hoje acumula mais de 35 mil seguidores. Hoje você sente o peso dessa responsabilidade? Faz sentido isso, essa questão da culpa, do que você vai opinar, de que tá todo mundo, 35 mil pessoas te assistindo? Você tem medo da opinião? É uma coisa interessante de se pensar. Bom, eu acho que é uma pergunta boa, né? Na verdade, antes eu não pensava em o que eu queria criar, quais eram os conteúdos e os objetivos. Eu primeiro postava sobre mim, sobre algo que eu achava interessante e eu queria passar. Mas eu tive uma época um pouco complicada. Porque eu postava os vídeos despretensiosamente, né? Só, olha, que coisa legal, postava no Instagram. E depois de um tempo, teve assuntos mais graves, como, por exemplo, violência, ou assuntos mais difíceis, como autismo. E aí, uns conteúdos um pouco mais pesados. E aí eu sabia que eu era referência. Eu sabia que isso ia se espalhar na comunidade. Eu sabia que, às vezes, alguns surdos iam se incomodar e que, sei lá, eu deveria voltar correndo e apagar aquele vídeo. Então, eu sempre entendi essa responsabilidade. Mas, por exemplo, oi. Eu postar esse vídeo com esse oi. Eu já expliquei sobre... Algumas pessoas são teimosas em falar, pô, o Fábio sempre posta falando sobre esse oi. Mas algumas pessoas acham legal. Falam assim, pô, olha que legal o Fábio falando sobre esse oi. E aí, sabe, parece que eu tento esconder alguma coisa que aconteceu antes. Oi, tudo bem? Não, isso nunca aconteceu, não, viu? Foi uma opiniãozinha só, não foi nada demais, não. Então, assim, eu entendo a consciência e a responsabilidade disso. Sobretudo, alguns sinais. Porque o meu objetivo é passar a informação correta, né? Eu acho que se eu descobrir que algum conteúdo que eu postei foi errado, eu apago, não é um problema pra mim. Eu não vou ser orgulhoso e dizer, olha, eu estou certo e ninguém mais está. Se você me disser que eu estou errado, ok, eu vou lá, verifico e falo, de fato, eu acho que você tem razão. Acho que eu poderia ter eu acho que meu vídeo não está claro. Às vezes é chato, mas acontece. Mas teve um vídeo que eu vi de uma atleta, uma nadadora que caiu na água. E aí eu estava lendo sobre isso e aí tinha duas histórias, tinha duas partes, né? Teve o choque e depois o impacto, né? O que ela bateu a cabeça. Mas esse não era a tradução do vídeo. Eu não estava traduzindo o vídeo. Eu só falava, olha o que aconteceu. E dava a minha história daquilo. E as pessoas estavam achando, né? Elas têm o hábito, inclusive, de ver vídeos na internet onde estaria um intérprete de Libras sinalizando, eles podem acompanhar a legenda, mas essa não era a minha proposta. Eu estava contando a história do meu jeito, eu estava falando, opinando sobre, imaginando se acontecesse com as pessoas que estavam assistindo. Então agora eu já acostumei. Também teve um outro caso de uma pessoa que entrou numa caverna e aí eu vi esse vídeo e fiquei, pô, era uma história real. E era uma história, assim, bem, bem pesada. A pessoa entrou numa caverna e ele não conseguiu voltar depois, sabe? E aí ficou lá preso. Não conseguia voltar. Chamou os bombeiros, as pessoas foram lá para tentar resgatar, mas não adiantou. Ficou lá. Tem essa história e eu fiquei, tipo, super impressionado com ela. E aí eu comentei, né? Olha só, eu não era uma tradução. Eu tava contando essa história. Eu só sinalizei ela para referenciar. E aí depois eu falava, eu não vou para lá. E aí algumas pessoas falaram, entendi. É uma história que ele tá contando, não é uma tradução. Então as pessoas não devem, né? Não fiquem cobrando que eu faça a tradução. Eles misturam as coisas. É igual vocês dois aqui. É uma conversa, são perguntas e respostas. Exato. Então, o Guilherme, a Alice, vocês estão aqui, eu estou conversando com vocês. Não é nada além disso. Perfeito. Bacana. As pessoas pensam muito nisso, né? Muito bom. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Mas que processo de responsabilidade também com as redes sociais, né? Bom, são 30 mil seguidores, né? Dá um pouco de medo. É muita gente. Eu falei que ele é famoso, gente. É óbvio, esse é óbvio. Olha, eu vou assumir, tá bom? Eu gosto muito, mas eu percebo que o Instagram tem me controlado muito. Parece que, não sei, eu posto algo e aí eu me sinto
fico pensando, né? Isso me controla. Parece que eu fico ali só pensando no Instagram o tempo todo. Então, acho que isso pode ser um problema. Fofoca? Dito e feito, ó. Dito e feito. A gente tá falando de rede social, tem a ver com fofoca, né? Sim, com toda certeza. Vamos ver o que vem. Bora lá. Bom, estamos curiosos sobre a sua vida. O que você faz para se divertir quando você não tá trabalhando, tá no off? O que você faz para se divertir? Vamos pensar em algumas coisas. Bom, de verdade, eu gosto muito de sair pra galera, pra conversar. Gosto muito de sair pra conversar. Gosto de ir pra lugares diferentes, respirar ares diferentes. Gosto de viajar, dirigindo. Também eu tenho um lado muito místico e eu tenho um grupo que faz e que acompanha muito esse lado místico, então eu gosto bastante disso. Agora, eu tô numa demanda de trabalho absoluta. Você sabe que não dá pra você se desligar de tudo pra sempre, né? Mas quando eu tento me desligar disso, aí eu procuro uma dessas coisas e, enfim, vou dar uma volta. Massa, massa. E, por exemplo, você é uma pessoa, Fábio, que tem muitos contatos, né? Com a galera em geral. Mas e quando você tá sozinho? Você sonha, às vezes, em ter um momento sozinho, só seu? Eu amei a pergunta. Olha... Muitos contatos a ponto de eu ficar sozinho. Eu acho que eu preciso de 1 minuto sozinho, sabe? Mas é mais importante ter alguém do lado. Tá apaixonado. Tudo bem, é importante ter alguém comigo ao meu lado. Porque sozinho é bom, mas assim, por um pequeno período, por um momento de reflexão, beleza, mas acho que isso tem um limite também. Não dá pra viver a vida toda sozinho, abandonar todo mundo e sair do mundo. Acho que eu tenho um limite também. É muito mais gostoso quando você tem alguém pra dividir, pra contar as histórias e ter momentos sozinho e momentos com alguém. Que lindo. Bom, hoje eu tô aqui de vela, ó. Tô de vela aqui. Maravilhoso. A gente não pode se beijar, já tô presa aqui, então isso me limita a beijar esse. Não dá, não pode. Bom, ainda falando sobre a fofoca, a nossa hora da fofoca. Como vocês se conheceram? Agora eu vou entrevistar os dois. Você tá do outro lado lá, Alice. Quero saber de vocês. Como vocês se conheceram? Como foi conhecer a Alice? Conta aí. Bom, vamos lá. Vamos abrir agora o livro e falar sobre isso. Toda essa longa história. Bom, eu me divorciei, né? Eu estava divorciado. E aí eu estava solteiro, passei 2 anos solteiro. Então eu ia para os lugares. Eu fui numa balada. Vibramão, o nome da balada. Saudades, inclusive. Faz tempo. Era uma ótima balada. Tinha um surdo que organizava lá. Então eu estava na balada, dançando. E aí eu estava só de olho, procurando alguém, né? Vendo se eu conhecia alguém. Aí eu vi uma menina muito bonita. Uns olhos, um cabelo, maravilhosa. Aí já despertou aquele interesse. Maravilhoso. E aí os surdos me apresentaram. A gente começou a conversar. Enquanto ela falava, eu pensava... Por que eu tô comentando sobre isso? Porque o jeito dela sinalizar, sabe? Parece de uma outra comunicação, um tipo de comunicação diferente da minha. Parece uma sinalização mais formal, sabe? Mais institucional. E eu tinha um outro jeito de comunicação. Era, sabe? Não era que era mais difícil, mas era diferente. Em essência, a gente tinha tipos diferentes de comunicação. E aí a gente começou a se conhecer e conversar, e aí o jeito dela, né, controladora, tentando ver, e desinteressada um pouquinho. Então, a gente, depois da balada, manteve contato por mensagem. Parece que os nossos assuntos combinavam, sabe? Mesmo as brincadeiras, né? A gente conversava muito pelo Facebook. Naquela época não tinha Instagram, era Facebook mesmo. É verdade. Então a gente convivia muito ali, conversava por lá. Depois eu fui pra casa de um amigo meu. Eu não sabia que ela vinha. Ela também não sabia que eu ia. Sim, e nos esbarramos, né? E aí o meu amigo só me avisou: tem uma amiga minha que vai vir aqui. E tá, beleza. Eu tava lá na casa dele, desci as escadas, e quando eu desci, eu dei de cara com a Alice. Aí eu falei, essa é a Alice que eu encontrei na balada, né? Então, pera lá, agora é hora de fazer meu trabalho. E aí a gente começou a conversar, e ela toda espantada, nossa, o Fábio aqui, que surpresa. E aí a gente começou a bater papo,
E sempre conversando, né? E ela toda orgulhosa, toda vaidosa, sabe? O jeitinho dela de conversar. E bem assim, enfim, né? Esse jeito que a gente conhece dela. Mas teve uma parte muito engraçada. A gente tava vendo na TV e do nada passou uma cena de beijo. Aí ela perguntou pra mim, é isso que você quer? Muito malvada, né? Eu lembro, eu falei assim, é isso que você quer? Aí eu... e agora? É muito legal. Ai, dá. Quero aproveitar aí também, porque a gente escutamos a versão do Fábio, que era a sua versão. Como você conquistou o Fábio, Alice? Nossa história é muito longa. Tem muita coisa. A nossa história é longa, mas vamos lá. Eu me lembro de uma situação que a gente estava no Vibramão. E, nossa, o Fábio, ele era uma pessoa muito firme, assim. Eu fiquei até meio assim, mas eu percebi que ele estava se insinuando, jogava algumas coisinhas assim pra mim, mas era muito subjetivo, sabe? Ele não era claro. E aí eu falava, olha, que vagabundo. E aí esse desafio me intrigou. Eu gostava desse desafio, sabe? Porque eu falava, nossa, esse cara aí não é bobo não, ele é inteligente. E aí esse desafio aí foi muito gostoso e aí até que deu certo. Que bonitinho. Mas foi Vocês assim estão que juntos quantos começou. tempos? 7 anos. 7 anos. Tempo. Não é fácil não, viu? Fácil não. Eu lembro que quando a gente ainda não tava namorando, eu falei, né? Pô, a Alice é tão bonita. E aí meu amigo falava pra mim, a Alice é difícil, viu? Dura. Mas também 7 anos não é fácil, né? Mas a gente não tava namorando ainda. Ele falava isso pra mim, né? Verdade, Alice eu é lembro. difícil, viu? E eu, com esse jeito que eu tenho... E ela falava pra mim, vocês dois não vão dar certo. Aí eu falei, vamos ver, vamos esperar. Depois a gente continuou se encontrando, né? E aí teve batendo papo. E aí teve um momento que efetivamente eu contei pro meu amigo, estou namorando a Alice. Aí ele falou, você foi capaz disso? Não sou eu sozinho, a Alice também. Não foi uma coisa que veio só de mim. Porque ela sempre teve esse jeito, mas antes ela estava namorando. E a forma como ela me falou isso foi jogando na conversa. Viu, Fábio? A gente não sei se você sabe, mas eu não estou mais namorando. Eu estou solteira. E aí eu, porra! E aí eu já comecei igual um lobo uivando, agora, sabe? Parece um lobo uivando pra lua. E tinha lua cheia. E aí eu virando lobisomem. Não, brincadeira. Não. Então a gente já tá junto há 7 anos, mas eu acho que um jeito parecido a gente tem, sabe? A gente gosta de se divertir, a gente tem características diferentes também, é normal, mas tem muitas coisas parecidas. Uma coisa engraçada, né? Por exemplo, esse da televisão que eu falei. Essa eu joguei, mas ele também jogava muita coisa pra mim. E aí foi um desafio mesmo essa nossa história. E é ciumento? Eu menos do que ela. Ela Você é bem é mais mais que eu. ciumenta, Alice? Depende. Não sei responder. Relacionamento monogâmico, não monogâmico, com outras pessoas. Eita, será que eu sou cara respondo de agora? pau, É uma boa pergunta, Bom, acho que existem algumas vertentes disso, né? A gente se entende como funciona a sociedade e todas as pressões, mas assim, a gente não é santinho ou extremamente quadrado. A gente acredita mais no espiritismo, inclusive, do que em outras vertentes das religiões. A gente não tem um relacionamento extremamente aberto. Não é assim, não é assim. Não. Mesmo porque a gente se entende mais, sabe? Se entende em quem é você, como está e quais são as consequências das coisas. Se você me perguntasse agora, se eu falasse que é um relacionamento não monogâmico, ia ter uma fila e eu abrir a porta. É a Alice? Pode entrar. Não? É o Fábio? Então tudo bem, pode entrar. Então vamos evitar essa fila, né? Mas acho que é uma coisa natural pra gente, sabe? Cada um de nós tem consciência, a gente se entende, se conhece e entende a espiritualidade também, o que isso tem no universo. Não, é bonitinho, é isso bonitinho. mesmo. É uma pergunta pra provocar mesmo, viu? É isso. Massa. Tá, outra pergunta. Pensa em ter filho? Bom, na verdade, eu já tenho 2 filhos do meu antigo casamento. Já estão crescidos, né? Mas eu tenho outros 2 filhos. E agora, junto com a Alice, acho que o principal é o lado dela, né? Como mulher. Porque a gente sabe que filho não é fácil. A gente sabe que esse processo de alimentação, cuidado médico, tudo isso não é fácil.
Não é pensar em si só. Eu, exclusivamente, gosto muito de criança. Eu, Fábio, gosto. Acho que eu lido bem com isso, sabe? Eu tenho paciência para essas coisas. Não me irrito muito com bagunça. Eu gosto de criança. Então, para mim, tudo bem. Sério, se quiser, quem sabe? Acho que isso é uma coisa que está em aberto ainda, sabe? Mas é uma escolha bem complexa. É isso. E vamos falar de signo? Tudo bem que eu já sei, né? Signo. Bom, o meu sol é Leão. Meu ascendente. Não, faz sentido. Aham, você Faz viu? sentido, não sabia. O meu ascendente é Sagitário. E Lua em Peixes. Igual você, Gui. É o meu ascendente, é O seu isso, ascendente é em peixes. Ah, chorão. É sofredor, hein? Porque ser do signo de leão traz essa questão de resistência, turrão. Sagitário é uma pessoa exagerada. E ser de peixes é a pessoa dramática, emotiva. Como que você lida com tudo isso? Eu não acho que eu sofro tanto, sabe? Acho que o fogo dá uma equilibrada boa, né? Ele sempre puxa esse sofrimento aí do Peixes. E também ser um pouco mais leve, não tão duro, sabe? Mas assim, você é do signo de leão, é uma pessoa turrona. E aí, o peixes traz essa questão de ser mais empático. Como que você lida com tudo isso? Não é fácil. Na verdade, quando eu não aceito alguma coisa e eu vou e esbravejo, parece que vem Peixes e fala: não, vai, vamos fazer assim, pode ser assim, vai. Por exemplo, várias vezes, Alice vem, fala monte pra mim, aí vou responder, dá um pouquinho de tempo e fala: não, Alice, tá bom, você tá certo, eu aceito. Mas o seu ascendente em Sagitário, como que você lida? Porque você é exagerado. Então, por exemplo, os seus amigos, você sai pro rolê, você é mais amigo. Como que você lida com esse exagero todo? Sagitário é diversão, né? Eu aprendi um pouquinho, você já me ensinou. Eu sei que o Leão e Sagitário, né? Eles estão com essa parte de animação. Não é uma pessoa para baixo, não. Vamos ficar para cima, levanta a cabeça, bora se animar. Às vezes, na escola, por exemplo, lá no Rio Branco, a gente tem uma diretora, e aí eu sei que eu preciso dar uma controlada. E aí eu abraço ela desse jeito, tiro ela do chão, inclusive, pra abraçar ela. Aí todo mundo olha e fala: meu Deus, o Fábio é maluco. Fala: não, é só um minutinho pra ela ficar um pouco mais feliz. E aí ela me olha bem assim, lá, cumprimenta todo mundo apertando as mãos. Mas não, gente, não, isso não é pra mim. Vamos ser mais tranquilo. Um pouquinho de brincadeira não vai ter problema. Pra mim é impossível ficar totalmente sério o tempo todo, sabe? Eu preciso disso. Eu preciso de um pouquinho de brincadeira de vez em quando pra descontrair. Se todo mundo tiver totalmente sério, não faz sentido pra mim. Sim, e eu lembro também que uma vez você me contou que você bateu assim na cabeça, né? É verdade. Às vezes eu faço isso. Eu cumprimento ela desse jeito e falo: você é tão fofinha, e passo na cabeça dela. Eu sou um pouco maluco mesmo. Entendi. Então, essa mistura traz toda essa questão, essa potência, né? Muito bom. Eu acho que a minha lua, que é leão também, e meu ascendente é peixes. Tem muitos amigos meus que comentam, se a Alice pode dizer que eu estou certo ou não, que o leão tem esse negócio de querer mostrar poder, mostrar potência, de querer ser o rei, né? Isso mesmo, desse jeito, querer mostrar resistência. Então, por exemplo, estar ali na atuação, uma pessoa que não é tímida, uma pessoa que tem aquela resistência mesmo de estar naquele ambiente. Na verdade, eu acho que a criatividade é muito boa, sabe? Do signo de peixes, as poesias. Sim. Rápido a gente consegue criar coisas. Se for para pintar ou construir alguma coisa. Eu já crio um vídeo na hora e gravo. Não precisa de ensaio, bora direto, bora fazer. E aí eu vou e crio na hora, enfim. E posto já no Instagram. E aí as pessoas falam: nossa, você já fez? O signo de peixes me ajuda a viajar mesmo, a ter ideias novas. Então, isso eu gosto. Inclusive de ficar postando muitas coisas, né? De se aparecer mesmo, bem leonino. O pisciano inventa e aí o leonino joga nas redes sociais. Não faz sentido, né, de deixar isso escondido. Algumas pessoas, na verdade, já não têm referência sobre as coisas. Tem uma boa ideia e aí a gente só abraça isso, sabe? Convida essa boa ideia pra fazer. E aí a gente fica meio: oi, tudo bem? Então eu queria contar alguma coisa. Ou, sei lá, tô vendendo roupa. Ou... Não, eu não tenho nenhum tipo de problema. Vamos fazer isso agora, bora. Já vamos, já posta agora, já coloca.
Essa parte de imagem minha, egoísta, isso não existe. Eu dou palco sempre que possível, sabe? Nem que eu tenha que pegar a pessoa efetivamente e falar, vamos lá, vamos aparecer, conta a sua história. Eu gosto, acho que esse é o meu jeito de colocar, né? De dar protagonismo. A Alice é um pouco mais envergonhada e eu fazia isso. Você vai sim, vamos, mostra. É difícil pra mim. E você, Alice, quando você estava conhecendo o Fábio, você foi aquelas pessoas que perguntavam o mapa astral dele para saber tudo? Não, mas antes não. Eu nunca perguntei, até porque eu nem sabia muito, isso foi depois, lembra? Eu nem tinha estudado, nem era formada, eu estava aprendendo ainda sobre, mas quando aprendi eu vi que tudo fez sentido. E aí foi todo esse processo depois. Na verdade, a Alice falava, e aí eu só via sobre signos, leão. Ah, então leão significa isso, que eu sou orgulhoso, gosto de mostrar as coisas. Mas isso era só o básico, sabe? Mas agora, não, agora ela é profissional, sabe? Ela conhece profundamente, ela conhece os mínimos detalhes sobre isso. A gente não precisa ficar pensando, eu acho. Não, ela responde direto, ela tem. Antes, ela só conhecia o básico. Eu, de verdade, não conhecia absolutamente nada. Porque a gente não tinha informações sobre signos, né? Mas a Alice foi, enfim, ela sabe detalhadamente. Então, hoje eu acompanho e aprendo muito com ela. Sim. Dal. Aí, ó. Dá ou passa? Muito Bom aqui, ó, estamos com a referência do Dal aqui. É isso aí. É a minha marca. Parabéns. Bom, não sei se as pessoas conhecem ou não, essa gíria Dal, ela é uma gíria já vinculada aí na comunidade surda sinalizante, que é muito conhecida, criada por ele. Eu mesmo. Dal. Ó, mas deixa eu falar a verdade. Antes desse Dal, eu era jovem, eu fazia pou com a boca, porque ainda não tinha inventado essa palavra Dal. Então era só articulava a boca dessa forma, sabe? Pou, pou. E aí depois isso foi mudando com o tempo, e aí a Alice sabe disso, né? Depois teve uma vez que veio um surdo, e aí ele falou, a minha mãe, Dal. Aí eu vi essa palavra, a articulação de boca dele, Dal. Aí foi a Alice quem pegou e falou, parece que ele tá falando Dal, não é? Aí eu falei, realmente, acho que é isso, vou usar essa palavra. A gente se completou nisso. E o engraçado é porque quando você viu essa sinalização, você falou assim, nossa, eu nunca vi isso. E eu fiquei tentando imaginar que palavra que seria. Daí eu percebi que os ouvintes usavam muito essa gíria de da hora. E aí eu falei, Dal combina, acho que dá certo. Achei legal. E aí o Fábio postou, eu falei, não posta não. Mas ele postou e se espalhou muito. E obrigado, inclusive. Esse é o que eu falo do leão, sabe? A gente não esconde. Foi lá, fiz uma pesquisa, não, confio, é isso. Bora jogar, vai ser Dal. Algumas pessoas não aceitaram Dal. Outras aceitaram, mas assim, eu não tô nem aí. Acho que é isso. Com o tempo as pessoas passaram a usar. Já foi, hoje tá espalhado. Se espalhou já super. foi. Ontem eu tava... É engraçado falar disso. Ontem eu tava numa live no festival, Death Festival. E aí eu participei dessa live ontem. E na hora que abriu, eu fiz a primeira coisa, Dal! Na hora. Aí as pessoas... Aí, parece que bom dia, Dal. É isso. Massa. Pois então, a gente referencia, inclusive, a você nesse quadro, que é Dal ou passa. Como funciona? Você vai responder se é Dal, uma coisa que você gosta, ou passa, se é algo que você não gosta. O passa veio do Harry, enfim, é um próximo aí convidado que a gente vai chamar aqui também. Mas... significa coisas ruins, né? Isso, passa. Isso, passa. Passa é uma coisa negativa. Dal, da hora. E passa é uma coisa ruim. Beleza. Isso. Como, por exemplo, Avatar em Libras. Aqueles robozinhos que sinalizam. Ui, dá ou passa? Dá ou passa? Passa. Desculpa, mas Por quê? Pra mim não dá. Passa. Por quê? Bom, deixa eu detalhar isso melhor. Eu acho que a comunicação em Libras, ela tem contextos, significados, a comunidade surda, ela tem uma referência, sabe? Não é brincadeira, é uma tradução que você pode simplesmente fazer de qualquer jeito, sabe? Seguindo a língua portuguesa,
a gente tem que entender que existe uma diferença entre a língua de sinais e a língua portuguesa. Quando a gente sobrepõe a língua portuguesa à língua de sinais, ela perde a função. Então, a língua de sinais não é só detalhes, expressões faciais. Por exemplo, a palavra mesa. Você soletra, o avatar soletra mesa. Mas assim, a mesa tem uma característica que não tem, que ele não passa. Existem algumas coisas que são muito importantes e que o avatar ele não é capaz de passar. Na minha concepção, acho que não combina. Então, por mim, passa. Passa. Mas até hoje, assim, algumas pessoas investem em robô, sabe? É uma responsabilidade. É Edal? Ideia da Edal? Não, uma brincadeira. A gente fica falando sobre a questão do avatar em Libras, né? Sinalizando. Mas a gente principalmente fala da questão da forma que se usa, né? De que, no caso, o avatar não pode substituir o intérprete de Libras. Mas tem que saber o jeito correto de se usar esse aplicativo, esse recurso. De alguma forma consegue ajudar alguns ouvintes aí com algum vocabulário, algum sinal específico, mas depende da forma que a pessoa vê ou como a pessoa usa o aplicativo. É aí que tem que ter o cuidado, né? Normalmente as pessoas acham que isso pode substituir o serviço do intérprete de Libras, aí passa. Exatamente. Inclusive, às vezes numa leitura de um texto isso pode ajudar, sabe? Como um dicionário que você não sabe aquela palavra, aí eu acho que vale a pena. Como um dicionário. Agora, para uma tradução de uma frase, eu acho que não. Inclusive, deixa eu até contar uma história. Eu lembro que a gente estava falando sobre um curso de Libras, eu sei que tem toda uma questão ética, mas enfim. No curso de Libras teve uma prova para alunos ouvintes. Aí o que foi que eles fizeram? Ligaram o celular para gravar e começaram a copiar o avatar. Desse jeito. Eu vou, casa, praia. Tava nítido que aquilo era um avatar. Que isso. Poxa, agora o professor Fábio tá aí dando a dica para você. E aí, professor? Qual é o jeito correto? Eu, ouvinte, estudando, aprendendo língua de sinais, querendo informações ou estudando de forma virtual, querendo treinar a língua. Para que esse aplicativo serve? Como me ajuda? Bom, E aí? Bom, não adianta copiar as coisas que nem papagaio, né? Eu dei uma nota 0, inclusive, para esse aluno. Eu coloquei lá que a nota era 0. Copiar sem pensar não faz sentido. Vou dar um exemplo. Imagina que aconteceu de eu ser um aluno, eu tô ali na área acadêmica, né? Na faculdade, estou estudando medicina. E aí, puxa, as provas são muito difíceis, eu não estou conseguindo ir bem. Então acho que eu vou subornar o professor. E aí ele me aprova e eu consigo me formar em medicina. E aí depois eu tô lá trabalhando como médico, fazendo uma cirurgia e eu não faço uma boa cirurgia e o paciente morre. Aí eu falo, bom, agora eu vou ter que avisar que o pai dele morreu, vou ter que avisar isso para a família. Quando eu abro a porta, eu encontro o meu ex-professor. E aí ele lembra, esse foi o aluno que me pagou para passar nas provas. E agora ele fez essa cirurgia e morreu. E aí, de quem é a culpa? Libras é a mesma coisa. Se você aceita que a Libras de baixa qualidade, o que não é Libras, tá tudo bem, entrega o certificado e fala, tá tudo bem, você é um profissional, a pessoa vai ficar super feliz, vai viver a vida dela, e aí? Depois vai lá, passa seus anos, ele se forma. Mas e depois? Ele tá lá sinalizando... Sem nenhum contexto, aí pergunta quem era o professor dessa pessoa. O Fábio de Sá. E aí, Vai ficar colocar a minha sua cara imagem. na tapa? Eu não vinculo a minha imagem a isso. Me desculpa. Não. É óbvio que a gente precisa ter equilíbrio, né? Não adianta ser nenhum tipo de duro e absurdo, mas a gente percebe o jeito. Se o aluno é esforçado, se ele estuda de fato, aí a gente confia que ele vai se desenvolver com o tempo e que vai continuar estudando. Outros alunos são mais acomodados, que falam que só precisam do certificado para conseguir um aumento no salário ou para conseguir postar algum vídeo no YouTube com Libras. Então, acho que é necessário ter um equilíbrio. Eu sempre vejo quem tem potencial, quem não tem, eu falo, olha, eu prefiro que você repita. Tudo bem que você não gostou, mas assim, é melhor. Para os alunos que têm potencial, você tem um bom potencial, melhor início, enfim, equilíbrio. E músicas? Dá ou passa? Mas pera lá. Em Libras. Mas músicas para surdos ou para ouvintes?
em Libras, em Libras. Ah, tá. Músicas em Libras. Mas são músicas atuais ou músicas antigas? Enfim, quando você vê alguma música sendo sinalizada, para você é DAO ou é passa? Acho que metade DAO, não super DAO também. Metade DAO e metade passa, mas também não muito passa. DAO e passa. Daça. Daça. Mas eu vou explicar o motivo. As músicas, várias delas, né? Hoje em dia as pessoas só simplesmente ligam a câmera, sinalizam, e aí essas passa com certeza. Mas passa muito, passa totalmente, de passar 100%. Essas eu não valido. Mas tem algumas pessoas que estudam conceito, pedem consultores, criam a Libras mesmo para que isso funcione. Né? Não é prática, mas assim, é a sinalização de quem é, de como faz, contém um ritmo. Por exemplo, o VV, o VV tem ritmo, a gente já falou sobre isso, dava para seguir por um outro caminho, sabe? Então, se eu percebo isso, que a pessoa não tem absolutamente nada disso, então isso com certeza absoluta passa. Agora, se a gente vê que tem ritmo, tem contextos, mas, sabe, tá faltando alguns concertos, sabe? A gente pode fazer uns incrementos, pode melhorar. Eu não concordo em fazer na hora, sem nenhum tipo de preparo, de tipo, eu consigo, eu vou agora sinalizar. Desculpa, não funciona, não faz sentido. Às vezes eu vejo, principalmente no YouTube, pessoas, né, de graça dando dicas do como fazer, algumas características e alguns roteiros para você seguir. Mas assim, não adianta você só... eu sinalizo desse jeito e tá tudo bem. Não é bem assim. Quando a pessoa criou a música, quando ela escreveu a música, o cantor, ele sempre seguiu ali uma ordem de coisas. A música tem uma estrutura, tem toda uma melodia por trás. E não adianta cada um fazer de um jeito, né? Todos precisam estar alinhados, porque existe uma letra, existe um contexto e as pessoas precisam se manter assim. Então, nesse caso, existindo isso, é DAO. Agora, essa galera que vem e faz sem preparo, não. Tá. Quando você traz as músicas pro VV é possível? A música pro VV, acho que não, né? Porque a gente usa sinais e no VV não pode ter sinais. A gente pode pegar algumas coisas do VV, por exemplo, o ritmo, e colocar isso dentro da tradução da música. Aí eu acho que faz sentido. O contrário, não. Pegar do VV, trazer do VV estratégias e recursos para contribuir para a tradução da Libras, da música em Libras, né? Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Acho que existe uma parte de uma poesia. Existe uma parte que é VV e uma outra parte que é Libras. A poesia é como se fosse uma grande batida de frutas. Eu penso em VV, coloco VV, música, sinais, misturo tudo isso e crio alguma coisa. Eu vou dar um exemplo de uma poesia. Eu estou triste, eu posso sinalizar o meu coração saindo do peito, mostro como ele está dilacerado e como o carinho resolve e ele se torna um pássaro que voa por aí. Eu fico feliz com isso, emocionado, choro e dessa lágrima um rio nasce e aí eu lavo meu rosto e eu fico em paz e eu olho para o céu e aquele sol maravilhoso. Isso é uma poesia. A gente teve sinais... A gente teve VV, porque eu fiz especificamente, mostrei como seria ali nessa parte do coração e outros classificadores e outras coisas da Libras também. Por exemplo, você não sabe? Eu já te falei. Não sabe? Já falei, eu já te disse. Você não sabe? Eu já te disse. Mas olha pra mim. Você precisa me respeitar. Isso foi só sinais. Em Libras. Agora... Em VV, a gente não pode ter só sinais. Agora é só em VV.
É isso é VV. Maravilhoso, Dá top. pra ver a diferença, né? Então, tem que ser muito claro qual que é a diferença entre Libras e VV. A gente não pode colocar Libras dentro do VV. VV não tem língua de sinais, não existem sinais. Numa poesia, ela tem uma divisão entre o que a gente pega do VV e o que a gente pega de Libras. E aí sim a gente constrói, tá? Mas é sempre VV contribuir para Libras e não o contrário. É importante que vocês conheçam essa diferença, principalmente Perfeito. para as pessoas que pesquisam e falam, é possível. Não, existem algumas regras e é importante a gente separar. Nossa, ele é professor, Top. realmente. Bom, às vezes, o Fábio, ele tem consultorias, ele tem workshops, ele abre às vezes. Então, aproveitem, viu? A próxima que abrir eu já quero, já vou me inscrever, com certeza. Já faz a sua porque inscrição. É um deleite, é aham. muito bom assistir. Sim, é né? muito Aproveitem. interessante. Bom, aproveitem para seguir o Fábio nas redes sociais. Ele sempre posta vários conteúdos e informações muito boas, muito bacanas. Eu gosto sempre de assistir. Eu amo. Agora, uma última perguntinha para finalizar, porque o pessoal aqui já está falando que o tempo acabou. Uma última pergunta. Você tem projetos futuros? Pensa algo daqui para frente? Como tá isso? Essa é uma ótima pergunta. Bom, vou abrir meu coração e falar para vocês. Eu tenho um grande objetivo, alguns objetivos, mas eu quero ser responsável pela produção, organização de eventos, teatro, apresentações teatrais, exposições, sabe? Isso eu quero fazer, porque eu já tenho uma outra experiência, eu quero novas experiências agora, é o que eu estou buscando. Mas, ao mesmo tempo, eu também estou querendo criar alguns conteúdos para surdos na televisão, né? Eu não sei se vocês sabem, mas... Qual que é o sinal daqui mesmo? É verdade, é assim, né? Librascast. É assim? Do Notícia em Movimento. Ah, sim. Então, vocês têm vários temas, isso é tudo em Libras, isso é muito importante. Agora, a gente tem aí um monte de surdos perdidos que, por exemplo, eles não conhecem o canal de vocês e estão perdidos. Eu quero unificar tudo isso, sabe? Um lugar onde um surdo possa ver todas as informações em Libras e que ele possa escolher que conteúdo ou onde ele vai consumir, o que ele vai assistir, se vai ser jornal, o que vai ser. Esse é o meu objetivo. Eu quero desenvolver isso. Estou me preparando para isso, para aumentar ainda mais a quantidade de conteúdo, né, acessível. Também, eu estou fazendo alguns curtas, né? Eu aprendi há pouquíssimo tempo, então eu tenho vontade de evoluir ainda nesse assunto. Eu sei que não é fácil, sobretudo para surdo. A gente entende como que a língua portuguesa para surdos é uma questão. Então, eu acho que eu tenho esses 3 grandes projetos na minha vida. 3 grandes objetivos para o futuro próximo. Tem outras várias coisas, né, que sempre existem, né? Os projetos que eu venho trazendo, eles continuam, mas esses 3 em específico é uma coisa que eu quero, sabe? De criar novas experiências para mim, trazer para minha vida. Então, é assim. Ah, maravilhoso. E queria ficar aqui conversando por muito mais tempo, porque tá uma delícia, tá muito interessante, mas infelizmente o nosso tempo Uma última encerrou. coisinha. Pro pessoal que tá te assistindo, manda um recado para eles. Bom, eu espero que todo mundo que assistiu tenha obtido informações e que isso tenha despertado interesse em você. Se você quiser criar alguma coisa, por exemplo, eu faço VV, tenho essa produção artístico-visual, isso é comigo, mas você pode estar aqui também, contando a sua história sobre o que você criou. Isso aí. Obrigada. Ai, que agradeço. Muito obrigado por ter aceito o convite. Nós estamos muito contentes. Muito feliz pela sua presença. Foi maravilhosa. Dal, seu VV, todo esse pacote que você foi traz. Perfeito. Muito obrigado mesmo, de coração. Foi um prazer, foi um prazer. Obrigada. Foi muito bom. Você gostou? Eu amei, eu amei. amei. E Que você, troca gostou? maravilhosa. Tá gostando? Eu espero que vocês tenham amado também a nossa programação do Librascast. Tá muito top, vai ficar ainda melhor. Inclusive, chamem os seus amigos surdos para participarem aqui do nosso canal do Notícia em Movimento. É isso. E não esquece de assistir o vídeo até o final e dar o seu like. Se inscreve no canal do Notícia em Movimento, ativa o sininho. Nós temos posts, conteúdos diretos aí, não perde. E aqui é que dia? Todas as quartas-feiras, hein? Isso. Muito obrigado Obrigada. por assistir. Valeu. Ei. Aê, beijo.